como eu disse para vocês, a gente vai passar agora para nossa aula prática, beleza? Antes da gente começar, eu quero saber de vocês, alguma dúvida referente aos cabos? Não? Então beleza. Vocês podem guardar o material, o caderno no caso, né? E agora vem a parte interessante. Eu quero ver, ó, se sair qualquer coisa aqui que não deveria, eu vou falar, ó, culpa do pessoal de terça-feira. Assim é bom que se alguém... né? Assim é bom que se acontecer alguma coisa eu tenho registrado, entendeu? Não, professor, não fui eu que derrubei a memória, né? Não, tá registrado, piá. Não adianta não. Beleza. Ô, louco, cara. O meu amigo fez isso. Que ó. Perguntando por que não funcionava. Então, era porque tinha uns guspes lá dentro, né? Foi bem mais que busca que ela. Então é o seguinte, a gente tem aqui todas as peças, então deixa eu só mostrar pra vocês rapidinho. Na verdade, o garoto foi lá fora, mas deixa eu então mostrar pra vocês. Como eu disse, essa tecnologia que a gente está utilizando aqui não é a mesma que a gente utiliza hoje em dia. Mas eu vou trazer depois outro computador para vocês, mostrando um computador mais recente, mais atual, ok? Lembrando que é bom você saber tipo, de tudo um pouco, por isso que a gente está fazendo desse computador mais antigo, ok? Porque às vezes o pessoal só aprende com os novos e daí, por exemplo, chega na hora de fazer um computador antigo, desmontar, trocar uma peça mais antiga e quebra a cabeça, não sabe fazer. Então olha só, a gente tem a placa-mãe, beleza? O processador, que já vem integrado com o cooler, os cabos IDE e o cabo flop, ok? Eles também, não falei isso, mas eles também são conhecidos como os cabos flat, ok? Tanto faz. Nós temos uma placa de vídeo de tecnologia. Falando em tecnologia, que tipo de conexão que é essa daí? A gente falou sobre placa de vídeo, hein? Nem venha. Tá louco, galera. Ó, isso eu vou colocar no YouTube mesmo. Ó, galera, eu acabei de falar disso pra eles. Eles não sabem o que é essa conexão. Nem no chute? Que tipo de conexão que é essa aí? DDR? Não. DDR é de memória? Já passei vergonha. Aí, ó, viu? Ó, vou dar uma dica. AGP, PCI ou PCI Express. Puxa vida, hein? Mas então, só para frisar, isso daqui é uma AGP. Nós temos o drive de disquete, embaixo dele a gente tem o HD e embaixo do HD nós temos o drive de CD-ROM. E aqui a gente tem uma chave Phillips amarela, que serve pra gente parafusar e desparafusar. Sabia, né? É, né? Legal, bacana. E daí, claro, deixa eu apresentar também pra vocês, a gente tem o gabinete, que serve pra gente colocar tudo dentro. Organizadamente, claro, obviamente. Não vamos jogar tudo aqui dentro e misturar, né? Fazer uma sopa e achar que vai funcionar. Então a ideia é o seguinte, vocês vão montar todos os componentes. Para iniciar, vocês vão colocar todos os componentes que precisam, que são necessários na placa-mãe, para depois colocar a placa-mãe aqui dentro. Uma observação. Aqui dentro, cheguem mais perto só para vocês verem, eu tenho dois suportes. Um desses suportes está ali no canto e um outro está no outro canto. E aqui em cima eu tenho 3 suportes. Dependendo dos buracos onde estão a placa-mãe, ó, tem alguns buracos nela, beleza? Ó, jóia. Jóia. Eu tenho que posicionar esses outros 3 suportes para que ela encaixe aqui, antes de eu colocar a placa-mãe aqui dentro. Então o que vocês vão ter que fazer? Vou ter que ver, medir onde que eu vou colocar o suporte aqui dentro, para daí encaixar a placa-mãe e parafusar daí ela. Beleza? Mas antes de mais nada, conectar então aqui as nossas memórias e o processador de início. Eu vou deixar você começar, já que você está aí coçando a barba e tudo mais. Vamos lá então. Eu sabia, sempre o pessoal começa pelo mais fácil. Não se preocupe que cada um vai ter a chance de mostrar suas habilidades hoje. E sempre é importante pegar, por exemplo, exatamente como ele está pegando, na ponta dos dedos, sem, entendeu? Fazer muita pressão. Força um lado e depois o outro lado, que fica mais fácil de encaixar, até dar o estalo. Pode forçar sem medo daí. Só de um lado e depois o outro. Isso, ó. Encaixou, perfeito, beleza. Vou deixar você agora conectar a outra placa de memória. Sempre observando um lado dela.
Perfeito. Como eu disse, um lado e o outro bem encaixado, verificou? Beleza. Para ti sobrou o processador. Esse é um processador bem diferente, ele já tem um socket bem esquisitão. Mas é questão, por exemplo, de encaixar ele. Joia? Ele deve ser encaixado, a parte, por exemplo, do cooler é para frente aqui. Joia? Exato. E ele é colocado de assim, encaixado aqui, ó. Ah, beleza. Exato. Tem que encaixar, por exemplo, ó, ergue um pouquinho aqui só pra ver. Tá vendo essas barrinhas aqui, ó, embaixo? Uhum. Ok? Elas têm que ser encaixadas então aqui. Esse é um processador bem diferente. Se não me engano, esse daí é um da Intel. Então tem que encaixar e travar ele. Então é questão de forçar ele, ok? Processador desse tipo é usado hoje em dia ainda? Hoje em dia não. Não? Hoje em dia já não se usa mais ele. Ok? Para verificar se ele está bem preso, tenta puxar ele um pouquinho para cima. Claro, segura a placa-mãe, né? E daí puxa ele um pouquinho. Olha lá. Se ele desencaixou com facilidade, quer dizer que não está encaixado. Tem que encaixar ele bem mesmo. Tem que ver se lá embaixo está encaixando certinho. Sem medo. Quando você levantar e ele não sair, quer dizer que está bem encaixado. Tenta levantar. Saiu? Mais ou menos. É. Ver se essa placa lá embaixo ela está encaixando bem, ó. Ela está saindo com bastante facilidade, ó. Então isso pode ser que ela seja um pouco mais para frente, ó. Ó, mudei ele um pouquinho para frente. Tenta encaixar agora. Ó, travou um lado. Vamos ver se ele já encaixou. Aí, ó, viu? Ó? Tem que encaixar bem mesmo. Uhum. Beleza, encaixou. Tenta puxar ele agora. Viu? Agora não sai mais. Conecta o cabinho dele do cooler já. Já tá até próximo ali da conexão, né? É aquela ali, né? Exato. Ele tá no cantinho ali. Lembrando que a gente tem outras conexões daquela. Então aquela mesma conexão que você viu, ó. Tá vendo que a gente tem aqui também, ó? Tem aqui outra. Tem ali uma. Então é uma, duas, três conexões. Só que aqui não tem como conectar o cabo, eu teria que voltar por cima. É, teria que fazer ele por cima aqui, mas aqui é o lugar certo. Tá vendo que lá no cantinho tá escrito CPU Fan? Tenta dar uma olhada ali vocês que estão. Tá escrito CPU Fan. CPU vem de processador, fan de ventoinha, no caso de cooler. Então seria no caso processador, cooler do processador, é ali que a gente conecta daí. Sempre os nomes vão estar espalhados na placa-mãe, então sempre dê essa olhada aí, beleza? Tá, eu ajudei de primeira, agora é com vocês. Eu quero que vocês coloquem o suporte e encaixe ela na placa-mãe, beleza? Não vou falar nada, é com vocês, vai lá. A placa de vídeo não vai colocar? Placa de vídeo a gente não coloca agora porque depois ela precisa ser parafusada. Então daí a gente não vai colocar agora. Observação. Tá faltando uma coisa. Não, você tem que colocar o suporte, tô vendo o que é. Ah não, sim. Mas ainda assim, essa faltando alguma coisa, vocês já vão entender. Lembrando que cada peça tem uma posição certa. Viu só? Se ajude. Então já vão colocando que é mais fácil, né? Pra não se perder daí. Mais 3, mais 2 Tem mais dois ainda. Sempre é bom dar prioridade nas pontas da placa. Que precisa ter bastante firmeza. Como a gente vai parafusar, por exemplo, então, olha só, a gente colocou um ali, um suporte, um aqui. As pontas, né? Ali tem um, aqui tem um, ali tem um ou não? Olha lá, tá vendo? Lá não tem, então esse seria o correto colocar. Já que a gente vai parafusar e conectar a placa de vídeo aí,
Perfeito, ó. Beleza, o que a gente precisa fazer agora é exatamente colocar o parafuso. Então encaixa ela e vamos parafusar elas. Isso, são esses aí. Beleza, já podemos pensando no próximo passo. O que vocês vão colocar agora, depois que terminar de parafusar aí a placa-mãe? O que vocês acham que deve ser colocado agora? Os drivers de CD e disquete. Os drivers? Então, vamos lá. Agora talvez. Aí, ó, viu? Ó? Ah, Passando um bastão pro outro já, vai lá. Agora precisa então colocar, como ele acabou de dizer, os drivers de CD, disquete e HD. Nem precisa tirar, na verdade, essa baia, porque já tem uma ali embaixo, né? Exato. Né? Pra que dificultar a situação? não tava vendo. Sei. Putz, só os pregos aqui. Eita, você me coloca. Que prego? Os pregos, fala prego. Ah, tá, oxe. Galera, o pessoal que tá assistindo o vídeo, não se faz monta o computador com pregos, tá? Ver a posição dele. Tem que manter ele reto aí, ou seja, não muito pra frente nem muito pra trás, tem que deixar ele posicionado certinho na frente. Lembrando que sempre, por exemplo, quando o parafuso estiver muito complicado de parafusar, Não precisa apertar muito, né? não precisa apertar muito não. Sempre que ele tiver, por exemplo, com uma certa dificuldade em apertar, tomar cuidado, pode não ser o parafuso certo. O mais correto é, na verdade, quando você estiver fazendo a desmontagem de um PC, você observar os parafusos e organizar eles, que nem eu tinha deixado ali a mesa organizada, que fica mais fácil daí. Aqui também vai? Não. Dois em cada componente já está mais do que excelente já. O outro lado nunca precisa ser parafusado. Mas se quiser parafusar também não tem problema. Não tem, por exemplo, esse daqui, como ele é parafusado aqui atrás, você consegue, por exemplo, desparafusar e parafusar do outro lado. Beleza, tranquilo. Mas tem alguns que tem arrebites e daí você não consegue tirar a tampa do outro lado. Daí não dá mesmo para parafusar. Isso. Viu se está na posição certa? Tá, beleza. Isso. Então, que nem o CD-ROM, cuidado para não empurrar muito. Tem que deixar ele tipo na medida certa. Isso, ó. Legal, bacana. E daí parafusar ele nessa medida aí. É. HD? O HD pode se colocar com esses de cabeça achatado. Que caiu na placa-mãe. Que caiu na placa-mãe. Não, tá aqui, ó. Até caiu aqui pra fora. Até calma nessa hora. Esses daqui de cabeça achatado, então dá pra parafusar. Sim, tá bom, né? Não precisa empurrar muito pra cá. Não. O importante é que fique sempre dois buracos pra você poder parafusar. Cadê o? Dali, ó. Isso. O que vocês acham? Vocês acham que é mais fácil colocar a fonte agora ou primeiro a placa de vídeo? A placa de vídeo, né? Porque depois, se você coloca a fonte, você tem muito menos espaço para trabalhar aqui dentro. Bem firme, né? Beleza, então. Beleza, então colocamos o drive de CD-ROM, disquete, HD. E agora podemos colocar a placa de vídeo. Você vai colocar a placa de vídeo? Cuidado para não relar nos contatos dourados da placa, no barramento dela. Então, tem que ver o slot que ela vai encaixar, tem que ser compatível para poder encaixar. Essa fonte toda. Daí também? Não. Não, oxe, imagina, da onde que vai ter Sei lá. com duas fontes? Não tá.
veja o slot é o que conta. Tipo, barramento, onde ela vai ser encaixada. Tem que observar isso. Parece que é aquele, mas como é que ela passa aqui? Pode forçar até ela encaixar bem. E daí precisamos parafusar ela. Beleza, já tá. Encaixou? Agora encaixou. Beleza. Então agora é só parafusar ela. Viram que é bem importante sempre observar qual slot vai ser encaixado antes de você pegar e tentar conectar a placa. Medir, essa é uma opção bem importante. Não precisa. Tá encaixado, ó. Para de girar o parafuso. Ela, exato. Ó, estando imóvel, ó, ela não está se movendo. Ok? Então tá mais do que excelente. E agora? Então agora é fonte. Vez da jovem. Vai lá, jovem. Que vai estar tudo velho aqui, né? Lembrando que a fonte também tem uma posição certa, então tem que ter a posição. Por quê? Quer ver? Mostra aqui a fonte rapidinho. Se você observar, ó, aqui é um parafuso, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Tá vendo que nunca é, tipo, aqui é no cantinho e aqui no cantinho, né? Só que, por exemplo, os outros dois não. Exatamente para você ver aonde vai ter que ser parafusado. Então sempre tem uma posição certinha. Nossa, já entupiu de cabo aí, né? Você te diz. Uma outra coisa que você pode utilizar para ver se a fonte está do lado certo ou não é essa etiqueta. Essa etiqueta sempre fica para o lado que está visível. Então aí ela já está na posição correta. Só parafusar, né? Exato. Qual que é os parafusos? É isso aí, ó. Então viu, ó, os 4 parafusos, beleza, bem parafusado. Lembrando que nem precisa forçar muito no computador, não tem necessidade de forçar os parafusos ao máximo. Ótimo. Próximo passo, o que a gente faz? Ligar aqui, Exatamente. Então, vamos lá. A gente acabou de falar deles hoje. Começa com o principal. Exato. Lembrando que ele tem que encaixar e tem que travar ele, então tem que forçar super bem até você ver que ele travou ali, ele tem uma travinha. Travou? Beleza? Deixa eu dar uma olhada. Beleza. Já. Perfeito. Então o primeiro cabo foi conectado. Por exemplo, aqui a gente tem, cadê o cabo lá, o auxiliar TX, né? Esse vai ligar em alguma parte? Aqui na placa, a gente tem conexão na placa para ligar ele? Não. Então a gente não vai ligar, né? Depois a gente vai ter que organizar, deixar eles em algum lugar. Aqui é o cabinho assassino lá. Isso. Vamos ligar esse cabinho já no disquete para o pessoal não ligar esse cabinho na placa-mãe. Evitar fazer caso. É. Isso, essa é a posição correta mesmo. Ele também vai encaixar, vai dar um... Aí, Beleza, encaixou. Tem mais um cabo ainda para ligar. esse aqui. Onde que a gente ligaria ele? Exato. Se a gente não ligar o CD-ROM, daí não adianta ter CD-ROM, né? Isso. Força até ele ficar bem preso mesmo. Beleza. Esse também tá bem conectado? Tá, beleza. Então, ó, ligamos HD, disquete e drive de CD-ROM. Lembrando que o disquete, né, a gente tá ligando assim por... Esse daqui não tem necessidade de ligar. Esse não. Ó, esse daqui é um cabo bem antigo a propósito. Esse é o cabo AT. Esse daqui é de 1900 e bolinha, então a gente não vai utilizar não. Ok? Os outros cabos, por exemplo, que a gente tem aqui, lembra que a gente chegou a falar, por que a gente não vai ligar? Porque Não tem onde ligar. não tem mais o que ligar na verdade. Se tivesse um outro HD a gente ligaria, um outro CD-ROM também, um cooler se houvesse a gente ligaria, mas não tem. Então a gente vai deixar eles aqui. Só que a gente não vai deixar eles exatamente aqui, a gente vai tentar dar um jeito de organizar eles. O bacana seria tentar, por exemplo, colocar eles um pouco mais para baixo, ó, meio que prendendo eles lá um pouco abaixo da placa-mãe, enfim. O correto seria se a gente tivesse braçadeiras, na verdade. Mas como a gente não tem, ó, tá vendo que colocamos aqui um pouquinho mais para baixo, ficou mais livre, né? Mais visível. Esses cabinhos do painel frontal a gente vai deixar por último, né? Ok? É melhor que a gente mexer com eles agora, antes de encher a placa aqui, ó. Aqueles lá. Só que esses dali, os cabos, eles vão ficar desse lado aqui, né? Então eles vão ficar aqui.
Aqui no cantinho vai ficar basicamente vazio, então não vai atrapalhar muito. Tá, então os cabos de energia ligados. Joia. Então agora os cabos de Conecto de 80. dados. Azul deve ser no azul. É, né? Sempre todo mundo vai falar essa loja, sabia? Impressionante. Já que é azul, vai ser no azul ali, né? Sempre observe que tem um lado certo pro cabo, tá? Tem a falinha lá. Isso, aham. Beleza. Agora é isso a questão de teste. Esse cabo aqui é o mais rápido. Vamos fazer só um teste para ver, por exemplo, se essa outra ponta chega no HD. Ó, ela chega, tá vendo? Então o que a gente pode fazer? Utilizar só um cabo para conectar tanto o CD-ROM quanto o HD. Mas se no caso não chegar, pode usar outro cabo? Pode, mas nesse caso aqui como chega, ó, ele vai chegar, tá vendo? Vamos utilizar ele, ó. Tirar esse cabinho daqui. Segura aqui, ó. Só para facilitar a vida do nosso colega. Ele tá na posição certa ali. Tá. Falinha pra esse lado. A palhinha tá do lado certo. Tenta encaixar um lado e depois o outro. Né, que ele é meio curto, deve ficar ruim. Aqui, ó. Esse cabo aqui, acho que deve... Isso, ó. Joga ele pro outro lado. Beleza, ó. Aí. Encaixou? Mal, meu. Foi. Foi? Beleza, ó. Fixou, então, ó. Opa, saiu dali, ó. É que o cabo é curto também. É que na verdade, ó, ele até estica, ó. Ele tá maleável ainda. Então quer dizer que ele vai lá, vai dar certo. Pode ficar tipo correndinho desse jeito que ele tá? Ó, Na verdade não, isso é por causa do parafuso. O que a gente podia fazer é colocar um outro parafuso aqui. eu falei que tinha que ter colocado outro. É que esse daqui acho que deve tá meio espanado, né? Tenta Olha colocar lá, um isso aqui outro dá, lá. ele fica indo Isso aqui pra dá baixo. certo. Acho que dá. Tenta colocar ele lá também. Só pra fixar ele melhor. Nessas horas tudo pra ajudar, galera. É impressionante. Nunca se monta um computador sem cair um parafuso, cara. É impressionante isso ainda. Acho que agora não precisa de mais um, né? Não, acho que não. Não importa, Sus. Economizando um cabo, galera. Esse cabo aqui a gente não vai precisar. Né? Mas Esse só que cabo a daí gente no não vai caso precisar. aquele lá não trabalha mais? Como assim? É, tipo, ele vai passar por 2, daí ele não vai trabalhar mais um pouco? Não. Na verdade não tem muita diferença não. Eu acho que ele já foi feito assim pra isso. Uhum. Tá, falta mais um cabinho. O do disquete. Ó, tá vendo? Então, estão vendo a diferença, por exemplo, da conexão IDE para conexão tipo do disquete ali? Então tem uma diferença de tamanho. Essa diferença de tamanho que eu tava falando pra vocês. Nossa, como é que você vai passar essa fita ali agora? A gente faz de tudo. Uma outra coisa. O cabo, ele tem basicamente esse sempre... cortezinho. Esse cortezinho, ele sempre vai conectado... No HD. No coisa, no disquete. Isso, no disquete. Gravei isso também. Que coisa não era eu falando. É isso aí. Então sempre tiver quebrado ali, vai no disquete, né? Quebrado entre aspas. Daí a outra parte. Caramba, deixa aqui. Mas é quanto mais... Aqui, como eu disse, a gente está trabalhando com uma tecnologia mais antiga. Então, quer dizer, os cabos SATA, muito mais limpo, deixa o computador muito mais limpo nessa parte. Então, mais tranquilo. Encaixou certinho? Encaixou. Beleza, então. Sempre verificar os lados dos cabos, tá? Ok? Todo cabo tem um único lado encaixável e se você forçar você vai quebrar alguma coisa, então sempre tomar cuidado. Então beleza, chegamos no final da nossa pequena montagem. Agora é a parte legal de Você não colocar montou os quase nada, cabinhos. pode ir. Tenta colocar inicialmente os dois cabos mais importantes, que é o Reset SW e o Power SW, que é referente ao botão reiniciar e o botão ligar, né? Então
Então, primeiro os dois. Lembrando que está escrito lá, do reset eu mostrei para vocês. Agora só vai precisar, por exemplo, dar uma olhada em questão ali do Power CW. Quero que esse troço ligue. Todo mundo espera. Você tem canal no YouTube? Tem. Tem aquele probleminha lá. A maioria dos computadores, em especial os novos, eles sempre estão com o nome HD LED, IDR LED. Acho que encaixou certo. Beleza, agora para finalizar, Tentar ligar ele. a bateria, né? A pilha. Bateria. Na verdade está certa a posição aqui, né? Esse daí é pra baixo. Beleza, então. Creio que tá tudo montado, beleza, tranquilo. Aqui a gente vai tampar ele e testar. Só isso daí que a gente precisa fazer. Mas lembrando que, por exemplo, se tiver tudo certo, ou seja, a montagem foi sem problema nenhum, se tiver tudo tranquilo, a gente vai colocar ele e ele vai ligar. Se ele não ligar, Até a próxima, pessoal. até a próxima, galera.